Vamos dar início ao webinar RINAP, Inovação para a Sustentabilidade na Gestão e Serviço Público, inserido no âmbito do mês da inovação que se comemora ao longo de julho. Promover a cooperação e o trabalho colaborativo no âmbito da inovação na administração pública entre os membros da rede de Institutos Nacionais de Administração Pública Equivalentes, RINAP, é o objetivo deste webinar. Temos a honra de contar com um painel de oradores que irão partilhar connosco abordagens e experiências de inovação nas administrações públicas de países de língua oficial portuguesa. São eles: Domitília Trovoada de Sousa, Diretora Nacional da Administração Pública de São Tomé e Príncipe; Luís Veiga Martins, Diretor Executivo do Centro CIFIAL, Cascais da Rede Unitar, Instituto das Nações Unidas para a Formação e Pesquisa; Hermenegildo Mondlane, Vereador de Urbanização do município de Quicico, Distrito de Zavala, de Moçambique; Adriana Ligero, Coordenadora-Geral de Serviços de Transformação Governamental na Diretoria de Inovação da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública do Brasil. Para moderar o debate, temos connosco Maria João Neves, da Direção de Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção da Inovação, DESMOP e do INA. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, que será assegurada por Paula Fernandes, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Tem a palavra a vogal do Conselho Diretivo do INA, Sofia Crisóstomo. Muito obrigada e boa sessão. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam, do Brasil a Timor-Leste, passando por Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Guiné-Bissau, Angola ou Moçambique. Bem-vindas e bem-vindos a este webinar, onde iremos partilhar e refletir em conjunto sobre diferentes experiências de inovação para a sustentabilidade na gestão e no serviço público. Falamos sobre sustentabilidade, o que implica necessariamente chamarmos à conversa a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável numa tripla perspectiva, ou seja, social, ambiental e económica, e sempre com o foco de não deixar ninguém para trás. E porque as nossas geografias são diferentes, mas a nossa língua é comum, propomos desta forma reforçar as pontes entre as administrações públicas dos diferentes países, potenciar a inovação pública e a colaboração entre nós e aprender com o conhecimento gerado para continuarmos a responder cada vez mais e melhor às necessidades, mas também às preferências e expectativas das pessoas e sociedade em geral em relação à administração pública. E com isto, deixo-vos desejando uma excelente discussão e agradecendo naturalmente também à nossa moderadora e aos diferentes membros da rede de Institutos Nacionais de Administração Pública Equivalentes que aceitaram aqui estar hoje presentes. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Boa tarde, olá a todos e a todas, obrigada Sofia. É um gosto poder estar aqui hoje para explorar com o nosso painel de oradoras e oradores este tema tão relevante e desafiante e tão atual, inovação para a sustentabilidade na gestão e serviço público. As oradoras e os oradores já foram apresentados, pelo que eu passo desde já a lançar as questões que aqui poderemos ao longo desta hora, que se pretende que seja um espaço de partilha de perspectivas e experiências sobre diferentes formas de inovação na gestão e serviço público, e queremos discutir desafios, necessidades e oportunidades dentro deste tema. E apenas por uma questão de ordem alfabética, que é a única que não conseguimos controlar, vamos começar esta conversa no Brasil, seguindo desde já para a Adriana Ligero, Coordenadora-Geral de Serviços de Transformação Governamental na Diretoria de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública, a quem agradecemos a presença. E, Adriana, permita-me que lhe coloque a primeira questão. A inovação e a sustentabilidade são temas absolutamente estruturais nas nossas sociedades e para o nosso futuro. A Adriana está envolvida no projeto Cidades que Transformam, o que deixe-me que lhe diga desde já, me deixa bastante curiosa só este nome. E por isso coloco-lhe a questão e o desafio para nos explicar do que é que se trata este projeto transformador. O que é que esteve na sua gênese, de que forma contribui para a sustentabilidade na gestão e serviço público? Muito bem-vinda, Adriana.
Muito obrigada pelo convite, pelas palavras iniciais. Que sorte a minha poder começar esse debate, e é isso, estou muito curiosa para conhecer as outras experiências também e toda a riqueza desse intercâmbio. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu vou conversar exatamente, vou trazer essa experiência dos Cidades que Transformam, que é a construção de uma jornada de inovação para o desenvolvimento. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar a tela com vocês para mostrar alguns slides para ajudar a controlar o tempo, principalmente. Então, na verdade, a iniciativa Cidades que Transformam, ela surge a partir de uma pergunta: como a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, pode gerar valor para as cidades a partir dos métodos, das ferramentas que já vinha desenvolvendo em parcerias, principalmente com o governo federal, que são seu público prioritário. E a gente chegou à conclusão de que uma boa maneira da gente fazer isso seria construir, junto com as equipes municipais, soluções inovadoras para desafios públicos que façam a diferença para as pessoas e que impactem positivamente a Agenda 2030, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa iniciativa Cidades que Transformam nasce assim, então, com essa ideia de pegar o que nós chamamos de projetos de inovação para a transformação governamental e aplicar toda essa nossa expertise em prestar assessoria técnica e metodológica para outros órgãos que estão buscando construir de maneira colaborativa soluções para os seus desafios, e na iniciativa Cidades que Transformam, a gente aplica esse conhecimento para as cidades, para os municípios. Quando a gente realiza qualquer projeto, e isso é verdade também nos Cidades que Transformam, a gente tem múltiplos objetivos, na verdade. Então, se por um lado a gente está buscando fortalecer as capacidades estatais, afinal essa é a missão da ENAP, e nesse caso em particular fortalecer as capacidades de agentes públicos locais, por outro lado a gente tem um olhar bastante forte também para co-criar soluções que ajudem a entregar melhores serviços públicos. Então, a partir de um olhar de quais são os problemas, os desafios, as equipes são orientadas ao longo de um projeto de inovação para que elas próprias criem as soluções. Então, nós não trazemos as soluções, não é a ideia de um serviço de consultoria que entrega produtos prontos, mas sim de conectar pessoas inspiradoras dentro dos próprios times municipais, mas também conectar essas pessoas juntando diferentes municípios que muitas vezes têm perfis um pouco diferentes, mas desafios semelhantes, em contextos variados, e conectar pessoas do próprio contexto daquele município em particular que está enfrentando o desafio, então juntando, estimulando que eles juntem pessoas do próprio governo municipal, mas que também incorporem no projeto outros olhares, outras visões, inclusive de parceiros locais, como, por exemplo, parceiros da academia, parceiros de organizações empresariais, e assim por diante. Então, a gente realmente busca estruturar uma jornada que dê conta desses 3 grandes objetivos. A gente começou 2 anos atrás com essas jornadas de inovação, Cidades que Transformam, e basicamente o time municipal que é montado, e como eu comentei, não precisa ser só de servidores do município, pode também conter parceiros locais, ele recebe assessoria técnica e metodológica ao longo de oficinas de construção colaborativa que duram alguns meses. Uma vez por semana a gente se reúne online, como estamos fazendo aqui, usando o Zoom, e essas equipes passam por diversas etapas. Então, antes de tentar partir para uma solução, entender primeiro o problema, né? A lógica do design thinking, da forma de pensar do design, em que você primeiro olha para o desafio antes de partir para a solução, e a lógica de que você constrói para as pessoas e com as pessoas. Então, no primeiro momento, os participantes são encorajados e auxiliados a explorarem dados existentes para identificar os problemas relacionados a esses desafios, fazer uma melhor identificação de causa, efeito, quem são os atores impactados ou interessados. E, ao final dessa etapa, as equipes selecionam e apresentam um problema, então, definem, né, enquadram, fazem o primeiro enquadramento do problema a ser solucionado. A partir disso, todos os nossos projetos têm uma etapa de campo, porque uma coisa que a gente já percebeu é que as soluções elas são tão melhores, elas saem melhores quando efetivamente você constrói o olhar do problema a partir de múltiplas perspectivas, e que soluções de gabinete, ou seja, aquelas soluções feitas só ali dentro de
de um gabinete, de uma sala de reuniões por meia dúzia de servidores iluminados, tendem a não ter os melhores resultados. Então, que você efetivamente entrar em contato com as experiências reais, interagir com quem está efetivamente sendo impactado pelo problema faz muita diferença. Então, tem sempre um momento de campo de escuta aos cidadãos usuários dos serviços públicos ou cidadãos que estão vivenciando determinado problema para o qual se quer uma solução. Também o gestor que toma as decisões em relação àquela política, mas também o burocrata de nível de rua. E a gente, então, constrói uma nova visão sobre o problema. E a partir dessa nova visão do problema, aí a gente parte para levantar ideias. Essas ideias são selecionadas também a partir de um aumento de repertório. Uma das coisas que a gente já percebeu é que muitas vezes o repertório dos servidores é limitado em relação ao tema, então existe um momento de escuta de especialistas, de benchmarking, e a partir do levantamento de soluções, você escolhe uma que parece ser a mais viável, a mais desejável, e parte para um processo de prototipagem, teste e iteração. Então, um dos nossos objetivos também nesses projetos é desenvolver competências de inovação, como, por exemplo, o olhar da agilidade, de errar pequeno e errar rápido. Porque para inovar, para construir coisas novas, você efetivamente precisa tentar fazer coisas diferentes do que vem sendo feito, e às vezes você vai acertar, e às vezes você vai errar. E tudo bem, mas a ideia é errar pequeno e errar rápido. Por isso a lógica de desenvolver protótipos e testá-los para depois partir para uma implementação em mais larga escala. Como a gente desenvolve esse serviço a partir da perspectiva de uma escola, a gente tem uma série de comportamentos ou competências que a gente gostaria de ver desenvolvidos ao final dos projetos, né? Então, ao final dessa jornada, a expectativa é que servidoras e servidores sejam capazes de definir problemas com mais clareza, coletar informações sobre a experiência das pessoas impactadas antes de formular soluções, utilizar dados públicos para investigar os problemas e métodos de análise para descrever os fenômenos, buscar inspiração em soluções produzidas por outros agentes ou organizações, incluir profissionais com repertórios variados, como mostram essas duas imagens, a lógica do prototipagem, teste, iteração. Então, desenvolver primeiro um modelo simples e testável, antes de efetivamente partir para a implementação, e ir fazendo aperfeiçoamentos progressivos em protótipos. Uma coisa que a gente percebeu é que existe uma dificuldade muito grande de narrativa, de vender as ideias. Então, a gente trabalha muito nos projetos também em definir uma estratégia de comunicação mais acessível ao público-alvo. Então, a gente tanto trabalha com a lógica de linguagem simples, plain language, e a gente trabalha também com a lógica de como organizar as informações, por exemplo, ao final de um projeto, para que você consiga vender a ideia para as chefias ou para potenciais parceiros. A gente mobiliza tomadores de decisão para a incorporação de inovações no serviço público, para buscar aprender novas abordagens e metodologias, e se tudo der certo, ao final de um projeto, tem uma ou duas pessoas mordidas ali pelo mosquitinho da inovação, que vão espalhar a palavra e trazer outros servidores e servidores para experimentarem essas novas formas de resolver problemas públicos. Assim, a gente já fez... Perdão. Desculpe, estou aqui a ouvi-la e há aqui algumas palavras que me vão ressoando mais do que outras, tais como colaboração, participação, comunicação, inovação e envolvimento de várias partes interessadas e também participação. Exato. E aquilo que nós também, que era importante percebermos aqui em conjunto é impactos desta metodologia de trabalho que vocês já têm vindo a aplicar, que impactos é que já podem observar, que já estão a ter consequências práticas? Nós desenvolvemos, acho que vale a pena mencionar um pouco do tipo de desafio com que a gente já lidou. A gente já rodou 13 projetos, na verdade 14, o primeiro foi o nosso protótipo, que foi com um consórcio intermunicipal de uma das regiões mais pobres do Brasil, e a gente aplicou essa metodologia nesses projetos que tinham temas variados, e todos eles, ao final do projeto, tiveram protótipos testados, que estão agora em fase de implementação. Então, de efetivo impacto de transformação da realidade é uma coisa que eu acho que a gente vai ver daqui a alguns meses. O que a gente, sim, já vem acompanhando é em que medida isso vem gerando uma mudança de comportamento nos servidores. Tem uma escala comportamental que é aplicada às pessoas que participam do projeto no começo do projeto, ao fim do projeto e 6 meses depois. Esses 6 meses depois ainda não chegou para a maior parte dos projetos,
mas a gente lidou com desenvolver protótipos de como lidar com desafios que eram muito variados. Então, houve um desafio de mobilidade urbana num município de médio porte no estado de São Paulo, que é uma região mais desenvolvida. Também um desafio de redução das desigualdades e alocação do orçamento público municipal em Fortaleza, que é a capital do Ceará, um grande estado do Nordeste, conforme aqueles que mais consigam reduzir desigualdades. Em Ribeirão Preto, em São Paulo, um projeto voltado para a promoção do trabalho decente num mundo em rápida transformação. Em Parauapebas, como promover a conservação do rio, o Parauapebas que fica no Pará. Então, cada um desses projetos gerou protótipos testados e que foram preparados para serem vendidos e implementados, né? E agora a gente está efetivamente nessa etapa de implementação. E tem alguns desafios e oportunidades que eu acho que são bastante comuns, queria só listá-los rapidamente, porque eu sei que meu tempo já estourou, que é selecionar bons projetos. Desculpa, então, diga, Maria. Não. Como é que vocês fazem todo esse processo de seleção de bons projetos? O que é que são bons projetos? Bons projetos são aqueles em que efetivamente existe uma equipe, então essa é uma das coisas que a gente descobriu em um dos projetos da primeira jornada, no fundo tinha um lobo solitário, tinha alguém que era bom de vender uma ideia, mas era uma pessoa levando aquela ideia adiante. Então, para selecionar bons projetos, a gente não só faz um processo de chamamento, em que tem um processo de inscrever com formulário, depois na época da primeira jornada a gente fez também um momento em que eles tinham que apresentar esse seu projeto com um pitch, mas, além disso, a gente, agora, para a quarta jornada, que a gente para a qual a gente está fazendo um processo seletivo agora, a gente resolveu incluir um momento de refinamento das propostas. As propostas não chegavam redondinhas, chegavam muito quadradas, com um olhar sobre o problema muito pouco preciso, em geral, né? E aí, a gente agora, então, incluiu uma etapa de uma oficina de refinamento de projeto, que é uma espécie de etapa inicial da inscrição, e a partir disso, aí sim eles preenchem o formulário com todas as informações para nós fazermos essa seleção e tentarmos garantir melhores projetos, né, de partida. Outro grande desafio é garantir o engajamento dos participantes ao longo de toda a jornada. Eu falei, são meses, né? São meses de encontros semanais, a gente faz tudo isso online. A pandemia trouxe muitos problemas, mas trouxe algumas oportunidades, como, por exemplo, trabalhar com estados e municípios, no caso de um país de proporções continentais como é o Brasil, mas a gente tem dificuldade de garantir esse engajamento ao longo de toda a jornada. Então, como fazer isso? Outro problema também associado à rotatividade de equipes no serviço municipal. Você tem poucos servidores estáveis, né? Tem muita gente que é de cargo comissionado, muda a gestão, muda a equipe inteira. Então, como é que você faz para que aquele aprendizado permaneça? Outra coisa a gente queria muito reforçar o aprendizado entre pares. A gente entende de metodologia de construção colaborativa, mas quem entende dos problemas locais e quem já testou diferentes soluções, os próprios gestores municipais. Então, como fazer para que essa jornada de inovação fosse uma jornada que conseguisse potencializar também a troca de experiência entre municípios? Outro desafio é que muitas vezes as equipes municipais têm desafios super complicados, mas elas não têm repertório. Como que a gente faz para aumentar o repertório? E como garantir a própria sustentabilidade da iniciativa Cidades que Transformam, em termos de patrocínio, de orçamento, de capacidade de resposta a desafios complexos. Então, já lá vamos um pouquinho mais adiante aos desafios isso. da sustentabilidade dos projetos e das experiências, mas daquilo que vai ficando, esta experiência transformadora das cidades que transformam é também uma experiência transformadora de pessoas e de competências de pessoas. Muito obrigada. Sem sombra de dúvida. Muito obrigada por esta partilha. Vamos agora até Moçambique, junto do Hermenegildo, vereador de urbanização no município de Quicico, a quem eu saúdo. Muito obrigada pela sua presença e por se juntar a nós. Hermenegildo, penso que vai partilhar connosco uma experiência no âmbito da inovação digital, a Secretaria Virtual de Quicico, e era interessante poder partilhar connosco quais foram os desafios que vos levaram a criar esta Secretaria Virtual. Afinal, o que é que se passou por Quicico que tornasse a Secretaria Virtual uma necessidade e agora uma realidade?
E também de que forma é que este projeto inovador está a gerar valor ao serviço público que se presta ao cidadão e também à gestão do serviço. Boa tarde, muito obrigado. Primeiro, devo agradecer a oportunidade que nos é dada para partilharmos a nossa experiência cá, a partir de Moçambique, sobre a Secretaria Municipal Virtual. Os meus agradecimentos são extensivos ao IFAPA por nos ter convidado para, através deste webinar, partilharmos com o mundo aquilo que são boas práticas que os municípios cá da Pérola do Índico, como chamamos no nosso país, têm feito em prol do cidadão no geral e dos municípios em particular. A Secretaria Municipal Virtual, ela surge no contexto que sufocou não só Quisico, mas o mundo inteiro, que é o contexto da pandemia da Covid-19. Em face desta pandemia, houve diversas medidas adotadas pelo Estado a nível central para controlar a propagação do vírus. E em vários decretos estaduais já se previa a redução do contacto físico entre os cidadãos, e isto era extensivo também para as instituições públicas, em que se recomendava o trabalho remoto, que se recomendava também a adoção da digitalização como um meio de continuar, as instituições continuarem a operar com naturalidade, sem que haja interrupção. E em face disto, o município de Quisico pretendeu também responder aos desafios da redução da distância entre o município e o Conselho Municipal, neste caso, para a prestação de serviços, e também a redução dos próprios custos para aceder aos serviços municipais. É a partir disto que, em parceria com a Organização de Boa Governação Financeira, que é da cooperação alemã, se cria a Secretaria Municipal Virtual, que é essencialmente um meio através do qual o munícipe acede aos serviços municipais por plataformas virtuais, nomeadamente as chamadas telefônicas, o WhatsApp, o Facebook, o website, mas também o SMS. E a partir destas plataformas, os cidadãos aqui da nossa autarquia podem aceder a serviços diferentes prestados pelo Conselho Municipal, desde o licenciamento da atividade comercial, ao licenciamento para construções de obras particulares. Pode igualmente marcar audiências para conversar com os vereadores, para conversar com o presidente do Conselho Municipal. Isto, de forma concreta, impacta bastante na vida do cidadão, porque as nossas autarquias, as nossas vilas, sobretudo, ainda se debatem com problemas de transporte público, da sua casa até ao centro da vila, onde se encontram geralmente as instituições. E se a partir de meios virtuais é possível buscar informações sobre os requisitos necessários para o licenciamento da atividade comercial, se o munícipe não precisa de percorrer longas distâncias só para submeter uma petição, pode fazê-lo por meio virtual, pode proceder ao pagamento de impostos autárquicos e outras taxas virtualmente. Isto reduz os custos, reduz não só os custos, mas também o tempo que o cidadão passa a capitalizar, em vez de fazer deslocação, acede aos serviços a partir de casa. Mas, durante o período da pandemia, contribuiu bastante para que se reduzisse o fluxo dos munícipes nas secretarias físicas. Esta secretaria virtual não substituiu a secretaria física, mas veio agregar algum valor a esta secretaria. E, em termos institucionais, houve um registro do incremento no número de solicitações, porque até munícipes que estejam fora da autarquia já podem solicitar vários serviços virtualmente, sem precisar de se deslocar até a nossa vila. Então, a Secretaria Municipal é um ganho, tanto que o município de Quisico introduziu, mas, em paralelo, o município de Dondo
no centro do país, na província da Sofala, também decidiu aderir e implementou a Secretaria Municipal Virtual. É uma experiência que já foi partilhada também com todos os municípios do país e que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública também teve esta informação, procurou entender como é que este serviço é prestado, como é que funciona, como é que é a sua operacionalização e o nível de sustentabilidade, porque a Secretaria Municipal Virtual é basicamente sustentável, não exige muito da instituição, basta só um computador de mesa ou um laptop, um smartphone, um telemóvel, Android ou então com outras funcionalidades para poder garantir a interação com o munícipe. Não precisa de uma sala de multimédia altamente equipada, não. São serviços simples que permitem um cidadão aceder a todo tipo de serviço que lhe interessa no Conselho Municipal. E Hermenegildo, considerando que este projeto, esta Secretaria Virtual, nasceu da necessidade, enfim, que a pandemia a todos nos trouxe, não é? De distanciamento, quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar à data para conseguirem concretizar o projeto? O primeiro grande desafio era mesmo de pessoal técnico para trabalhar. Não tínhamos, a nível da instituição, técnicos informáticos e não tínhamos tempo também para contratar técnicos qualificados. Então, em parceria com o BGF, fomos elaborando pacotes de capacitação dos técnicos da Secretaria Física em matérias de informática. Então, a partir destas formações, eles foram aprendendo e foram estes mesmos técnicos, sob assistência do nosso parceiro, que criaram estas plataformas todas, do WhatsApp, do website, do e-mail, foram aprendendo também a criar. Do outro lado, havia também o desafio de divulgar aos munícipes. Todos os serviços eletrônicos geralmente têm um pendor de serem estranhos ou serem concebidos como supostas burlas. Então, tínhamos o desafio também de divulgar até ao último munícipe que não mais precisava de se deslocar ao Conselho Municipal, mas por meios virtuais podia submeter diversas petições. E logo a seguir nascia um outro desafio da segurança de dados, mas também do registro das petições, porque quando se submetem petições em formato físico, existe um livro em que se faz o preenchimento, mas já no regime virtual não é tão automático. Se alguém partilha um documento por WhatsApp, o WhatsApp é um aplicativo que a qualquer momento precisa de uma atualização. Então surgiu o desafio de garantirmos a segurança dos dados e até a descrição, que dados eletrônicos facilmente vazam. Então, este foi um segundo desafio que também asseguramos com muito vigor, tanto que ainda não tivemos casos alarmantes de vazamento de informação. E a cada etapa íamos aprendendo a partir dos erros, surgiam os desafios e que a gente continua até hoje a lutar para aperfeiçoar cada vez mais a Secretaria e profissionalizar a Secretaria Municipal Virtual. Acaba sempre por ser, não, um projeto inovador, é sempre um projeto que não termina, que tem sempre oportunidades de melhoria, não é? E à medida que se avança e que se melhora, cada vez vão tendo mais oportunidades de melhoria. E da parte do cidadão, qual foi o feedback, qual é o retorno que vocês têm tido da parte do cidadão com a disponibilização deste serviço virtual? Não sei se ouviu a minha questão, Hermenegildo. Sim, da parte do cidadão, o retorno é positivo, tanto que há uma adesão massiva aos serviços da Secretaria Municipal Virtual. Até o presente momento, podemos afirmar categoricamente que 40% das petições que dão entrada no Conselho Municipal são por via da Secretaria Municipal Virtual. Os munícipes têm efetuado vários telefonemas para procurar saber do estágio do seu processo e logo que o despacho é feito ou a autorização é feita, a Secretaria Municipal Virtual contacta
o cidadão para proceder ao seu levantamento. É por essa razão que este projeto inovador chegou a ser premiado no âmbito da celebração do Dia Internacional da Função Pública como o segundo melhor projeto a nível nacional. Tem muita aceitação a nível dos munícipes e eles são testemunhas disso, tanto que eles mesmos, os próprios munícipes, têm feito a réplica para com os outros munícipes sobre a necessidade de prescindir de se deslocar até o Conselho Municipal só para aceder a um simples serviço. A única coisa que ainda não se pode permitir é realizar audiência telefonicamente. Aí ainda é preciso marcar telefonicamente, mas tem que se fazer ao gabinete. Sim, mas eu acredito que este serviço, especialmente para a geografia de Moçambique, seja de facto muito importante, porque é um país grande, não é? E, portanto, as distâncias são bem maiores do que aqui em Portugal. Hermenegildo, muito obrigada por esta partilha inovadora e inspiradora. E passamos agora para uma perspectiva de colaboração e de interdisciplinariedade no âmbito da inovação para a sustentabilidade ou para a inovação sustentável. Temos connosco o Luís Veiga Martins, diretor executivo do Centro Cifial Cascais, a quem dou as boas-vindas. O Centro Cifial, e permitam-me fazer só aqui este enquadramento para se compreender depois também melhor o desafio que vamos lançar ao Luís. O Centro Cifial resulta de uma parceria entre a nova SBE, que é uma faculdade pública de Economia e Gestão, e o Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação, reunindo neste centro duas valências muito importantes, a investigação e a formação. Portanto, temos aqui o conhecimento e a ação aliados, em várias áreas-chave no âmbito da sustentabilidade, mas isto depois deixo para o Luís, se assim o entender, falarmos um bocadinho também dessas áreas-chave. Luís, e passando agora ao desafio que lhe queremos colocar, queremos pedir para nos ajudar a compreender como pode a colaboração entre os setores académico, privado e público impulsionar a inovação para a sustentabilidade em geral e, em particular, como pode apoiar a criação de valor para o serviço público. Boa tarde ou bom dia, ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ouvir. Em primeiro lugar, agradecer o convite para que a nova SBE, o Cifal Cascais, participe neste webinar. É com todo o gosto que o fazemos e partilhamos aquilo que tem sido a nossa jornada, também inovação para a sustentabilidade. Como foi dito, e tendo em conta também as perguntas que foram feitas anteriormente, eu gostava se calhar de dar o exemplo de inovação que existiu aqui, que tivemos na nova SBE para que teve como foco também a sustentabilidade, para responder de que forma é que podemos acrescentar aqui valor através de parcerias entre administração pública, setor privado, a academia. Mas antes disso, só falar um pouco do que é o Cifal Cascais. Como foi dito, faz parte do United Nations Institute for Training and Research, que depois se materializa através da criação dos Cifais, ou Cifal, ou Cifais, se existir um plural, espalhados pelo mundo, existem 30. Cada um desses centros tem áreas de expertise. Nós também o temos. É um centro muito jovem, foi lançado dia 2 de março deste ano, portanto estamos na fase ainda da sua construção para a sua operacionalização. E basicamente as áreas tiram partido daquilo que já são competências da própria nova SBE, Faculdade de Economia e Gestão, que faz parte da Universidade Nova de Lisboa, que é uma escola pública. Okay? As áreas são 4, mais 2, mais uma, ok? Já vão perceber os 4 mais 2, mais uma. As 4 migrações: saúde, transição energética, ação climática, economia azul e gestão da água, são estas 4. E depois temos quase como um enablers para estas 4, transversais às 4, que é a liderança e paradoxos. É algo que é muito caro e a escola tem uma expertise a nível mundial, tem talvez um dos professores a nível mundial que mais faz investigação
sobre este tema, e empreendedorismo e inovação, a segunda é enabler. O outro, mais um, é o espaço. De certa maneira, nós conseguimos, através do espaço, através das imagens que são obtidas no espaço, criar dados que permitam a investigação em áreas como seja a economia azul, a gestão da água, transição energética, migrações, e, portanto, acaba por ser um fornecedor, digamos assim, de dados através das imagens que são recolhidas para tudo o que é feito na escola. E por isso são estas as áreas, e foco em investigação, foco em capacitação e depois no envolvimento da comunidade. E por isso, sempre com champions académicos para cada uma das áreas que são professores da nova SBE. Eu gostava de dar aqui 2 exemplos de inovações para a sustentabilidade, e então volto ao meu comentário inicial. E falámos de administração pública e setor privado, e a academia. Exatamente. E eu acho que a nova SBE é um excelente exemplo de inovação para a sustentabilidade. E porquê? Somos uma escola pública, com tudo aquilo que de vantajoso e com todos os desafios que se colocam nesse sentido. E no início de 2010, 2011, esta escola pública, parte da Universidade Nova de Lisboa, que são 9 unidades orgânicas, nós somos uma delas, decidiu crescer, ou melhor, e chegou à conclusão que não conseguia crescer continuando nas mesmas instalações. E por isso o que decidiu fazer foi desenvolver uma campanha de fundraising para construir um novo campus. E foi dessa forma que nós saímos de Campolide, do centro de Lisboa, para Carcavelos, onde estamos localizados. Esse é o fundo, são imagens do campus. Do outro lado, se eu estou a ver bem, do outro lado, não, atrás de mim, digamos assim, à minha frente, o mar, portanto, junto mesmo ao mar, e foi possível fazer uma campanha de fundraising onde conseguimos angariar cerca de 50 milhões de euros, cerca de 51 milhões de euros. Portanto, por isso, este campus pertence a uma escola pública, foi construído através de parcerias com a sociedade civil, com as empresas privadas, que acreditaram no projeto da Universidade Nova de Lisboa e da sua unidade orgânica Faculdade de Economia e Gestão, a nova SBE, e que permitiu ainda nos abrirmos mais à sociedade e abrir mais às empresas e trabalhar em conjunto com as empresas. E acho que também dar um futuro mais sustentável à própria faculdade. Podemos dizer aqui também, do ponto de vista de sustentabilidade económica, que permitiu crescer, permitiu desenvolver novos programas, permitiu atrair talentos que vêm estudar para Portugal, e é quase como a economia da educação, que tem o seu contributo também para o PIB, porque cerca de 40% dos alunos da nova SBE são estrangeiros. Se formos a licenciatura, este número é mais baixo. A nível de mestrados, mais de 60%, quase 70% são alunos estrangeiros. Nós chegamos a ter aqui no campus 90 países. Tanto de professores, temos cerca de 160 professores também estrangeiros, o que é muito. A percentagem que eu referi de alunos estrangeiros, e por isso permitiu a sustentabilidade também da própria escola, mas também tudo isto foi feito tendo em conta também os outros pilares da sustentabilidade, nomeadamente ao virmos para um campus junto ao mar, da perspectiva ambiental, o que é que nós temos que fazer. Do ponto de vista social, quanto mais não seja, porque nós viemos invadir aqui um espaço que para os vizinhos era um espaço tranquilo, era a zona de passagem que eles tinham para a praia, e por isso também tivemos de ter isso em conta. Temos um túnel que vai direto para a praia. Isto passou, a escola não tem, o que vem aqui não tem vedações, é totalmente aberta à sociedade, tem um banco, tem uma clínica, tem um supermercado que qualquer pessoa pode vir, pode visitar, pode fazer as suas compras, tem um restaurante. Por isso é um espaço aberto para a sociedade, um espaço aberto para as empresas, onde os alunos trabalham com as empresas, e eu costumo dizer que temos a preocupação de não acontecer, talvez o que aconteceu à minha geração, que quando sai da universidade, o que foi encontrar no mundo profissional não tinha muito a ver com aquilo que foi, que vivenciou ao longo dos 5 anos de faculdade. E por isso o que eles foram encontrar lá fora, através das parcerias que nós fazemos, com grande foco na sustentabilidade, que eles digam,
Eu já ouvi falar disto, quando estava na Nova SPE, falaram disto. Eu fiz um projeto com uma empresa que era sobre isto. Ou seja, uma componente extremamente prática. Que também e só aqui mais uma nota adicional, que se formos ver em termos do corpo académico da escola, só cerca de 10% dos professores fizeram doutoramento na Nova SPE. E por isso existe uma preocupação muito grande para que trazer diversidade do ponto de vista académico, do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de conhecimento, que tem-nos permitido continuar a cumprir os objetivos a que nos propusemos. Segundo exemplo, muito rapidamente, para não me alongar, que é um projeto que está a decorrer neste momento com o Ministério da Justiça, em que foi criado uma academia de inovação. E a Academia de Inovação toca em temas como a gestão, a transição digital ou liderança em contexto de mudança. E quando nós falamos em mudança, nós estamos a falar, contexto de mudança, estamos a falar em sustentabilidade. E estamos a falar nas suas diferentes perspectivas. Falámos no início deste webinar na Agenda 2030. Eu junto mais um dado relacionado com a Agenda 2030, que é estamos na década da mudança, da ação, em que carece de uma mudança rápida, porque 2030 é já amanhã, e por isso queremos trabalhar com o Ministério da Justiça no sentido de, em conjunto, encontrarmos formas de uma forma participativa, também a administração pública possa desempenhar o seu papel neste contexto de mudança. Claro, e que é um parceiro presente e essencial para a mudança. Claro que sim. Eu muitas vezes costumo, quando falamos de regulação, às vezes olhamos com a regulação e acho que existe um grande desconhecimento do papel positivo que a regulação e as políticas públicas podem ter. E quando, muitas vezes nas minhas aulas, sendo eu um practitioner, não sendo um académico, a minha vida foi sempre a nível corporate, agora, desde há alguns anos para cá, na Nova SPE tenho lecionado, que é muitas vezes em várias áreas. Porque é que as empresas estão a mudar? Será porque é proatividade? Pode ser. Será que é necessidade? Também pode ser. Ou há uma mão invisível que faz com que sigamos um determinado caminho. E essa mão invisível tem um papel extremamente importante, lá está, para fazer essa aceleração que muitas vezes é necessária para irmos num determinado caminho. Luís partiu aqui connosco o exemplo da Nova SBE e de um projeto que foi inovador, que permitiu a sustentabilidade da própria instituição, mas e dores? Quais são as dores associadas a processos desta natureza? Nós tivemos uma grande dor, continuando na parte económica. Se todos nos recordarmos, em 2012, 2013, nós estávamos no meio de uma crise económica e financeira. Estávamos nessa altura tínhamos ainda a intervenção da Troika, e por isso foi extremamente desafiante tentar fazer esta campanha de fundraising numa altura em que as empresas estavam talvez com um certo pessimismo. E nós o que nós íamos apresentar era futuro, era otimismo. E essa foi uma dor. E tivemos casos de algumas empresas e parceiros que disseram que nós não acreditávamos, por isso nós não avançámos logo. Portanto, foram na segunda vaga. E esses foram alguns tipos de dores. A segunda dor também, admito que às vezes esta quebra da tradição desta abertura da escola à sociedade e às empresas. E esse foi um aspecto que também teve que ser participativo, teve que ser com o envolvimento de todos os stakeholders, de todas as partes interessadas, para que também todos eles acreditassem no projeto. Dores mais operacionais, podemos também pôr as dores mais operacionais, e uma que ainda se mantém, que é a acessibilidade. Ou seja, estar no centro de Lisboa é muito melhor do que estar, do ponto de vista da acessibilidade,
não do resto do que estar em Carcavelos. E por isso, como é que criar as soluções para que as pessoas pudessem, do ponto de vista da mobilidade, para que pudessem vir para cá? Quando temos também um roteiro que está a ser finalizado de neutralidade carbónica, onde a mobilidade é um dos principais fatores de emissão, como é em todos os roteiros, em todas as empresas. E por isso, eu diria que se calhar foram estes os tipos de dores que nós sentimos para conseguir levar a bom porto. Luís, muito obrigada pelas perspectivas e experiências partilhadas. E agora vamos até São Tomé e Príncipe, onde se encontra a Domitília Trovoada de Sousa, Diretora Nacional da Administração Pública de São Tomé e Príncipe. Obrigada, Domitília, pela sua presença, bem-vinda. Domitília, o Objetivo Sustentável 5, Igualdade de Género, é, se bem entendi, uma prioridade no contexto público de São Tomé e Príncipe. E por isso lançamos-lhe o desafio de partilhar connosco as estratégias e abordagens que tem vindo a adotar para promover a igualdade de género no serviço público. E de que forma é que já, se é que já têm forma de partilhar também connosco os impactos que a promoção da igualdade de género no serviço público já está a ter na sustentabilidade e na gestão do serviço público. Boa tarde a todas, boa tarde ou boa noite, conforme nos estão a assistir. Quero, antes de mais, agradecer esta oportunidade de São Tomé e Príncipe poder falar um pouco daquilo que são os desafios a nível da administração pública santomense e Ipsiverbis na perspectiva do ODS 5, que é a igualdade e equidade de género. Nós, a nível da administração pública santomense, como sabe, é uma instituição pública que faz a gestão de todos os recursos humanos da administração central, local e regional. Temos, assim, uma nova estratégia de reforma da administração pública santomense. No fundo, é a administração pública que São Tomé e Príncipe precisa. E nesta estratégia da administração pública, que foi recentemente aprovada pelo governo santomense e que está na fase da sua divulgação e disseminação, esta estratégia tem dois focos fundamentais, não é? Que é ligada às novas tecnologias e o reforço da instituição de controlo da administração central do Estado. Novas tecnologias, porque pretendemos ter uma administração pública de inovação, para que se use menos os papéis. Infelizmente, a nossa administração pública ainda está muito virada pela burocracia dos papéis e precisamos inovar, precisamos desenvolver e acompanhar todos esses desafios que o cidadão almeja, que os cidadãos desejam, que os utentes que recorrem aos serviços públicos possam efetivamente ver satisfeitas as suas pretensões. E depois, do outro lado, tem o reforço também do órgão de controlo. Temos a Inspeção-Geral da Administração Pública, este órgão de controlo que também vem dar uma perspectiva de o cidadão poder fazer queixa, reclamação e denúncia quando se vê lesado dos seus direitos ou reclamação a nível de algumas situações dos próprios funcionários, quando não são bem recebidos pelos funcionários. Então tem que haver o reforço desse órgão para que o cidadão se sinta satisfeito e sinta que efetivamente o Estado santomense está preocupado com a resolução dos problemas dos utentes e do cidadão. Por isso, mas isso tudo, digamos assim, tem que ter em conta o ODS 5, ou seja, a questão de igualdade do género é crucial. É crucial porque nós temos as decisões do país, digamos assim, né? Não podem ser tomadas só por homens, né? Se a sociedade é composta por homens e mulheres, né? Logo os dois juntos
é necessário que haja uma decisão ou uma administração pública inclusiva. Por isso tem havido também políticas públicas temos assim uma estratégia nacional para a igualdade e equidade de género, uma estratégia 2019-2023, que termina este ano, e nesta estratégia, no ponto 5, fala assim de um eixo fundamental, que é a maior presença das mulheres nos postos de tomada de decisão. Temos muitas mulheres na administração central do Estado, temos a grande presença de mulheres, mas quando vamos ver o escalão mais elevado, começa a diminuir, ou seja, quando vai aumentando o poder, vai diminuindo efetivamente a presença de mulheres. E nessa estratégia vem permitir efetivamente a maior presença das mulheres no posto de tomada de decisão. Eu falo sempre que ainda existe a invisibilidade da mulher no poder de decisão e temos que quebrar este paradigma, temos de desconstruir esta mentalidade sexista que ainda persiste na nossa sociedade e temos que quebrar, digamos assim, não é? E para isto, no ano passado, o Estado santomense aprovou assim a Lei de Paridade, que entrou em vigor no ano passado, mas que em termos práticos só se irá verificar esse resultado positivo nas próximas eleições, que serão daqui a 3 ou 4 anos, que serão as próximas eleições. Ou seja, este ano, no ano passado houve eleições, mas quando a lei entrou em vigor, ainda não conseguiu abranger, ou seja, não tivemos ainda resultados positivos. Por isso, esta aprovação tem que ser acompanhada de políticas públicas de ação positiva, para que, de facto, podemos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa. Temos muitas leis que nos protegem, desde a nossa Constituição da República, temos a nossa estratégia, temos políticas públicas para efeito, mas na prática tem que se sentir esta presença de mulheres nos postos de decisão, porque existem situações, existem questões em que as mulheres, digamos assim, com sua sensibilidade, poderão de facto melhor ajudar na resolução de alguns problemas, digamos assim, que possam ser vistas na nossa administração pública, na nossa sociedade em geral. E Dmitília, mas no dia-a-dia, que práticas ou que desafios, que dificuldades é que há para a aplicação destas estratégias e destas políticas públicas que já vão existindo? Bom, como sabe, a nossa sociedade é muito patriarcal, não é? Ainda existem muitos preconceitos sexistas na nossa sociedade e, por isso, a quebra deste paradigma ainda vai levar algum tempo. Já tivemos alguns avanços, temos a Lei de Paridade, já é um desafio que houve a participação também muito forte da sociedade civil santomense. Existem alguns movimentos feministas, como a Associação de Mulheres Juristas, a Plataforma dos Direitos Humanos, a Associação de Mulheres Empresárias, a Rede de Mulheres Parlamentares, que de facto se juntaram, como a união faz a força, se juntaram juntamente das mulheres que exercem política ativa. Foi possível, de facto, termos essa conquista de uma política de ação positiva, mas na vida prática também, a nível da administração pública, nos concursos públicos, muitas vezes já são priorizados a necessidade de incentivar a concorrência de mulheres. A nível dentro dos partidos políticos também, muitos deles já aprovaram os seus estatutos internos que incentivam a participação e a presença das mulheres, mesmo na vida económica, digamos assim, a nível de mulheres do mundo rural, as federações das organizações de mulheres também
têm de facto lutado para este paradigma, e a nível da educação também temos um projeto de raparigas com financiamento do Banco Mundial, que desde muito cedo elas começam a ser apoiadas a se empoderar, né? Ela tem que ter a capacidade de decidir por si, de decidir os seus sonhos, digamos assim, e para isso ela também tem que ser ajudada com essas políticas públicas. A nível da educação tem havido, de facto, algumas políticas públicas que têm ajudado a impulsionar para que haja melhor empoderamento de mulheres e raparigas, quer a nível da educação, quer na administração pública, quer nos postos de tomar a decisão. Domitília, muito obrigada por esta partilha inspiradora. Obrigada aos quatro, naturalmente, e ao longo de toda esta conversa já passámos aqui por vários objetivos de desenvolvimento sustentável, desde logo educação com qualidade, igualdade de género, agora também aqui abordado pela Domitília, crescimento económico, transparência das instituições com as questões da digitalização e de garantir maior transparência às instituições públicas, e parece-me a mim que há aqui um denominador comum em todas estas apresentações, em todos estes projetos que fomos aqui ouvindo, que é o ODS 17, as parcerias. De facto, tudo isto tem sido possível muito à base das parcerias. Mas há aqui também outra questão que se me sugere, que é outro denominador comum, ainda muito mais importante, parece-me a mim, que as parcerias, que são as pessoas. Seja porque são as pessoas que impulsionam a inovação e a sustentabilidade e que tornem as parcerias possíveis e viáveis, seja porque é para as pessoas que precisamos de tornar a gestão e o serviço público inovadores e sustentáveis. E tendo este denominador comum presente, as pessoas, peço aqui aos nossos 4 oradores que partilhem neste espaço e de forma muito breve, porque estamos quase a chegar ao fim da nossa sessão, que desafios é que vocês identificam para os projetos e para as experiências que aqui partilharam ao longo desta conversa, que desafios é que se enfrentam e que se colocam para a sustentabilidade no futuro destes projetos e destas experiências? Passo a palavra à Adriana. Sem dúvida, as pessoas no centro, acho que faz muito sentido que isso seja algo comum, né? Afinal, estamos aqui falando de promoção de objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, que é para as pessoas e para um melhor planeta, mas para que nós possamos continuar bem neles, né? E, efetivamente, a gente, na ENAP, como eu disse, trabalha com a lógica de desenvolvimento de capacidades estatais, e alguns projetos têm um olhar para um desenvolvimento institucional, mas mesmo os projetos de desenvolvimento institucional também olham para a perspectiva individual, porque é transformando as pessoas, desenvolvendo a competência das pessoas que você consegue transformar as instituições, né? Então, nós temos a lógica de ofertas individuais para desenvolver competências nas pessoas e depois para ajudar a organizar as instituições a que elas sejam lugares de transformação. E eu comentei aqui sobre como nesses projetos, no projeto Cidades que Transformam e outros projetos de inovação, a gente busca fazer a construção colaborativa das soluções também, escutando a perspectiva daquela pessoa que é a especialista no problema, a maior especialista no problema, no desafio, que é a pessoa que está vivendo o problema. Então, a gente muito fortemente valoriza parcerias com outras instituições. A gente, por exemplo, vem de governo federal, trabalha com várias instituições municipalistas que entendem melhor dos problemas locais e do trabalho com municípios, trabalha em parceria com os próprios municípios, muito encoraja que eles se associem, por exemplo, como eu comentei, a outras pessoas, formando suas redes também com academia, com o terceiro setor, mas a gente sempre coloca para dentro a perspectiva do cidadão, do usuário do serviço, porque, afinal, essas outras pessoas todas que estão construindo esse olhar de inovação têm que construir isso conforme aquilo que seja o mais interessante para a pessoa que está vivendo o problema. Ela é o maior especialista na sua dor. Ela é a maior especialista no seu problema e sabe o que é mais importante para aquele contexto. Então, acho que
queria deixar um pouco dessas duas mensagens, né, de que eu acho que as pessoas têm que estar no centro, tanto no sentido de que é transformando as pessoas, por exemplo, dentro do serviço público, é que você vai transformar as instituições, e tendo lideranças que permitam que os servidores trabalhem com abertura ao risco. É uma forte agenda que a gente tem também de desenvolver competências de inovação nas lideranças, porque se as lideranças, as chefias, não construírem um ambiente seguro para inovar, nada muda, né? Se a pessoa sente que ela vai ser castigada por mudar, então tem esse lado do transformar as pessoas para transformar as instituições e o serviço público, mas fazer isso também com as pessoas que são as mais diretamente afetadas pelos problemas, ou seja, lembrar que o serviço público está a serviço do público, do cidadão, e que ele precisa estar envolvido nas várias etapas, desde a concepção do olhar sobre o problema, a concepção da solução, a implementação da solução, e então, portanto, promover uma participação, a colaboração e a participação social no processo de políticas públicas. Muito obrigada, Adriana. Hermenegildo, e para a Secretaria Virtual, que desafios é que se colocam para o futuro, tendo, como sempre, o foco nas pessoas? Muito obrigado, mais uma vez. Os desafios, a Adriana acabou me retirando algumas das palavras, mas o grande desafio que ocorre é que esta é uma experiência, parte de Quicico, e os outros municípios podem aderir. Isto passa necessariamente por as lideranças, neste caso os edis, que são órgãos eleitos, assumam isto como uma alternativa para a provisão dos serviços ao cidadão. Se as lideranças assumirem este projeto, é fácil de se replicar em quase todos os municípios. Por alguma razão, o Ministério já assumiu a Secretaria Municipal Virtual, e existe também o grande desafio já com o Instituto Nacional de Governação Eletrônica, que é o órgão criado pelo governo para zelar pelas tecnologias ao serviço do cidadão. Então, temos este grande desafio de criar esta parceria, a partir da qual podemos conseguir um domínio governamental, porque até agora estamos a usar domínios privados, sendo uma instituição pública, isto não é muito recomendável. E, quem sabe, internacionalizar esta experiência. Seria muito bom ver que municípios de outros países também estão a aderir a uma plataforma ou a um projeto similar. Seria muito orgulho para nós. Obrigada, Hermenegildo. Domitília, já nos falou aqui de alguns desafios. Há algo que queira acrescentar em termos de desafios ou de recomendações que queira deixar para outros países ou outros colegas que estejam aqui em situações idênticas como São Tomé? Eu diria que, bom, temos que pensar nas pessoas, não é? E pensar nas pessoas, um vetor fundamental é a nível da educação, né? Tem que se começar na educação, desde pequena que se torce o pepino, digamos assim. Ou seja, desde muito cedo, temos que promover políticas públicas na educação para a mudança de mentalidade na questão da igualdade e equidade do género. Ou seja, para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que homens e mulheres juntos possam decidir sobre os problemas do país, é necessário que as jovens raparigas tenham consciência de que só mudando de mentalidade, essa nova geração teremos um futuro diferente, um futuro mais justo, mais igualitário, e que os serviços públicos também têm que acompanhar este processo, essa evolução, e essa experiência deve ser partilhada por todos. Muito obrigada, Domitília. Luís, e considerando que temos aqui digamos, um círculo virtuoso entre investigação, conhecimento, formação, capacitação e ação, quais são os maiores desafios que se colocam a fazer estas parcerias entre academia, setor privado e público? E que recomendações ou que lições têm vindo a ser aprendidas e que possa aqui partilhar connosco para quem também
tem parcerias neste âmbito ou quer desenvolver e aprofundar este tipo de parcerias? Eu acho que, tentando complementar o que já foi dito, eu acrescentava algo que é extremamente importante quando estamos a falar em parcerias, quando estamos a falar em pessoas, que é a confiança. Ou seja, no final do dia, que haja confiança entre todos para que aquelas expectativas, as promessas, quaisquer que elas sejam, que são feitas através do serviço que é prestado, através de todos estes projetos e que conseguimos envolver diferentes atores, diferentes stakeholders, que haja confiança que na realidade as coisas vão acontecer, haja confiança uns nos outros e haja também a segunda palavra que eu iria acrescentar, que é a inovação, ou seja, a pessoa não continuar a inovar e não ficar à sombra dos louros e continuar todos os dias também a pensar o que é que pode ser feito, porque se calhar a inovação e a velocidade a que nós estamos, o que foi totalmente inovador há 2 anos, foi. Passado 2 anos, passado 1 ano, já alguém pensou de uma forma completamente diferente. O acesso à informação é totalmente diferente do que no que era passado, e por isso é importante que as pessoas continuem com este dinamismo e com esta preocupação de inovar. E por isso eu digo confiança e inovação constante. Obrigada, Luís. É curioso porque na preparação deste webinar também estive a rever alguns webinars do INA do ano passado e de anos anteriores e é muito engraçado ver do que é que se tratava o ano passado e agora do que é que falamos este ano e de perceber, de nos apercebermos às tantas que a entrada, o florescer da inteligência artificial mudou completamente a narrativa do ano passado para este, e não foi assim tanto tempo, e portanto sim, somos constantemente desafiados a inovar e sair da zona de conforto, e que isso exige de nós muita resiliência e obviamente muita confiança entre todas as partes interessadas e todos os stakeholders, exatamente para conseguirmos avançar para aquilo que o serviço público tem de mais rico, que é o bem comum e o bem de todos. Foi um enorme prazer poder moderar esta conversa. Agradeço a presença e a disponibilidade das 2 oradoras, Adriana Ligiero, do Mitília Trovoada de Sousa, e dos 2 oradores, Hermenegildo Mondelano e Luís Veiga Martins. Muito obrigada aos 4 pela partilha e colaboração. Vou passar à Rita Soares, que irá fazer o encerramento. Obrigada. Muito obrigada a todos os que assistiram a este webinar. Agradecemos também aos nossos distintos convidados. O programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt. Pode ainda acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate, esperando que este webinar tenha sido enriquecedor e inspirador, repleto de ideias inovadoras para promover a sustentabilidade na gestão e serviço público.